teve algo que me ensinou muito, foi assim, você não vai ganhar a posição, o prestígio, o salário antes de você fazer aquilo que você está esperando. Então, se você quer subir para uma supervisão, você tem que ter atos de supervisão prévios. Você tem que ter uma postura de supervisão prévia. Você quer uma gerência, você tem que ter atos de gestão de pessoas, de gestão de demanda. E acho que é aí que entra muito a empatia. Qualquer tipo de cargo de liderança demanda empatia, demanda gestão de pessoas, demanda simpatia e empatia. Acho que é a grande palavra, porque você vai estar tratando de pessoas. Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. Comunicação, simpatia e liderança a fizeram desbravar uma das áreas mais rigorosas do mercado. Hoje, como Head de Legal no mercado financeiro, ela vem contar os altos e baixos da sua trajetória profissional aqui no Cresça e Apareça. É com muita honra que eu recebo aqui hoje Dalila Antunes. Seja muito obrigada. Uma honra estar aqui, super legal. Dalila, pra gente é uma satisfação receber uma profissional tão incrível quanto você. Obrigada. E eu tenho certeza que o pessoal de casa está ansioso para ouvir o que você tem para contar. Então, conta pra gente como começou a tua carreira, de onde você veio, quem é a Dalila. Vamos lá, então. Bom, a gente vai começar pelos itens iniciais, né? Primeiras informações. Meu nome é Dalila Antunes, eu tenho 26 anos, sou Head de Legal no mercado financeiro, uma empresa de Head. Tenho mais ou menos 7 anos de carreira, já no mercado jurídico, sempre na área corporativa, já passando por empresas desde autopeças, manufatura, TI, agora desbravando um pouco do mercado financeiro, super nichado, super específico, mas ao mesmo tempo super interessante e fantástico, assim, o quanto a mente humana consegue ir tão longe com as ideias de como ganhar dinheiro e trazer segurança de uma forma bem complexa. Eu imagino que deva ser muito desafiador. Realmente. A cada dia. Especialmente quando você sai de um ramo, né? A minha carreira sempre foi construída dentro das empresas, de uma forma mais voltada ao ramo industrial. Então, como eu falei, uma autopeça, uma manufatura de equipamentos agrícolas, manufatura de equipamento de TI. Então, sempre foi muito voltado aos problemas jurídicos da indústria, né? A processo trabalhista, a contrato. E daí, esse ano eu tive esse convite para mudar de ramo, 100%. A gente sair de você trabalhar com um produto tátil, que você apalpa, cheira, vê, tem cor, tem jeito, para uma coisa que nasceu da mente humana, que é o mercado financeiro. Então, foi super interessante, foi um dos grandes desafios, assim, da minha carreira, mas foi um pouco daquele, tá com medo, vai com medo mesmo. E a gente tá tocando aí, tá sendo bem interessante. Eu comecei desde o começo da minha trajetória aí dentro de empresa, né? Tive uma rápida passagem dentro de escritório de advocacia e autarquia pública. Foi basicamente para entender como é que funciona e falar, acho que isso daqui não é bem o que eu estava buscando, né? Com essas características, mas foi uma experiência muito, muito válida também, bem interessante. E já logo depois, a gente entrou na veia da parte corporativa, né? Acho que é consenso geral de todo mundo que trabalha dentro de empresa, especialmente dentro de legal, que a cabeça do advogado de escritório é um mundo, é um planeta, e do advogado interno é completamente diferente. Então, ter tido essa oportunidade de entrar desde o começo dentro de empresa foi muito interessante, porque a gente conseguiu entender a mente do empreendedor, a mente de um diretor de uma empresa, a mente de um risk officer, enfim. O que ele busca dentro do trabalho jurídico, né? Ele não está buscando muita tecnicidade. Claro, o trabalho tem que ser técnico, tem que ser com excelência técnica, mas ele está buscando muito mais resolver a situação. Ele quer saber qual que é a solução mais rápida, mais eficiente, que gere menos custo para a empresa, né? Então, o advogado de empresa ele tem que ter essa visão técnica para trazer o resultado técnico, mas ao mesmo tempo tem que trazer aquilo que faz sentido dentro de um dia a dia em que você tem que multiplicar aquilo por 50, por 500 na semana, no mês,
e aquilo tem que ter um custo baixo. Então, realmente são cabeças completamente diferentes, mas são muito interessantes também. Que legal, e é uma balança mesmo. Realmente, né? Literalmente, como o maior símbolo do direito. Então, é bem interessante. Se fosse para falar uma coisa assim bem importante que eu passei na carreira, acho que foi assim, me foi dado muita oportunidade. E acho que nos momentos em que eu não encontrei essa oportunidade não chegou automaticamente, né? Me foi dada muita coragem para a gente correr atrás, né? Acho que é uma coisa que não é tão fácil para todo profissional, mas a gente precisa correr atrás disso constantemente, né? A gente está falando de uma oportunidade de mudar de área, uma oportunidade de mudar de ramo, como eu falei, uma oportunidade de liderar as coisas, liderar projetos, estudar coisas diferentes, né? E isso muda muito. E ter curiosidade, acho que é isso que fez com que as coisas andassem aí na minha trajetória nesse sentido, né? O ramo do direito, ele é muito territorialista, por assim dizer. Então, você é advogado no Brasil, você consegue ser advogado no Brasil, salvo em outros países, mas com algumas condições, né? E hoje, na empresa onde eu estou, nós temos uma operação global. E a gente não tem um head de legal em cada país. E a gente está falando de mercados globais, né? Chicago, Dubai, Singapura, Londres, Brasil, a B3. Então, assim, é muita coisa para você cuidar, e você está falando de um time que está naturalmente no Brasil, que é formado pelas leis brasileiras. Então, você tem que pensar, poxa, você pode simplesmente se limitar e falar, um contrato que é emitido pelos Estados Unidos, que tem uma lei dos Estados Unidos, eu não vou analisar porque eu não tenho competência. Ou você pode respirar fundo e falar, vamos aprender então. Então, é esse contrato que eu tenho que ver, então vamos aprender e vamos descobrir como é que a gente faz ele da melhor maneira possível. E acho que é constantemente isso, você estar sempre, diariamente, se desafiando. Porque é muito diferente, né? A gente está sempre trabalhando com jurisdição diferente e tudo mais, então é um pouco disso. Eu entendo que esse já é um passo muito importante para quem quer obter crescimento, né? Sim. Então, se a pessoa ela já começa a se impor limitações, quando ela poderia utilizar isso como oportunidades, Exato. Ela já deixa de ter a chance de demonstrar algo a mais para conseguir o crescimento. Né? Exatamente. Então, assim, essa curiosidade tem que ser algo muito natural e diário, porque senão é muito mais fácil você se limitar. Como eu falei, no mercado do direito é muito mais fácil você se limitar, né? Porque a gente já é ensinado que o advogado é caro, o advogado é burocrata, e o advogado só traz problema no fim das contas, né? Isso era um ponto que eu iria te trazer, que eu tinha muita curiosidade de entender como que funciona o processo de diferenciação em carreira para quem está nesse mercado, porque é realmente isso, a gente trabalha, todo ser humano trabalha à base de comparações, né? Então, se eu vou trabalhar com um advogado, eu vou olhar para todos os advogados com quem eu já da mesma lidei, forma, né? E vou falar, eles se vestem assim, eles se comunicam dessa forma, tá? E o que é o diferencial, assim, no dia a dia? Então, essa era uma grande curiosidade que eu tinha. É bem legal essa pergunta, porque também é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia. Falar assim, qual que é a marca registrada que a Dalila costuma usar? Acho que é muito isso. Acho que o advogado, dentro de empresa, muitas das vezes ele é mais tradutor do que advogado. Porque o advogado falando com o seu cliente, ele tem que falar sobre o caso, sobre a lei que se aplica ao caso. Dentro da empresa, da mesma forma. Só que você muda muito quando você está falando com o seu cliente que está vindo para te buscar alguma questão de guarda do seu filho, da sua filha, um divórcio, ou um processo porque você contratou e não recebeu, um processo do consumidor. É muito pessoal. Né? Você está falando com uma pessoa que sabe exatamente tudo que ela passou, sentiu e viveu naquele momento. Quando você está dentro de empresa, você está falando com um engenheiro, você está falando com um administrador, você está falando com um economista, que não conhece o seu nicho e ele não viveu a dor ou o sofrimento ou a situação caso a caso, todos os detalhes daquele caso que você tem. Né? Então, por exemplo, você alugou uma casa e
por algum motivo você está sendo despejado sem um motivo, porque você manteve todos os pagamentos, enfim, não há uma motivação, é injusta aquele despejo. Você sabe o que você sentiu, você sabe de todos os detalhes, que você fez todos os pagamentos e tal. Então é um advogado só dando a lei para você naquele caso que está acontecendo. Dentro da empresa, aquilo aconteceu com um cara no operações, que teve um reflexo em finanças, que risco levantou a mão e falou, acho que aqui vai dar problema, e que o legal em algum momento lá atrás analisou o mesmo contrato. Então você tem que juntar todo mundo e explicar para o CEO o porquê que ele está em risco de perder milhares de reais, de dólares, enfim, o que seja. Então você tem que traduzir, aqui onde está todas essas palavras, eu quero te dizer só o seguinte, se você não pagar, você vai perder. Se você não tiver uma política de segurança, você vai correr risco. Então, é muito você entender tecnicamente e transformar isso de uma forma que seja palatável para o cliente, assim. Bem interessante, bem interessante. E essa postura, assim, direta, com firmeza, aqui você vai perder, por aqui que você deveria ir, ela é comum, assim? É comum. Da indústria ou... São alguns perfis que buscam isso? É verdade, mas ao mesmo tempo tem uma história por trás, né? Toda a atuação do advogado, ela é pautada na previsibilidade. Só que a letra da lei é fria, é 2D, é papel com tinta em cima. Quando você vai aplicar esse papel num caso concreto, você tem muitas coisas, são 3D, é uma terceira dimensão que você tem que considerar, né? É um e-mail que aconteceu, é uma fala que aconteceu, foi uma insinuação que pode ter gerado um risco ou algum dano, enfim. E daí essa aplicação que você, às vezes, tem um problema de comunicação no meio do caminho, né? Então, eu costumo falar, o legal não está aqui para falar o que faz e o que não faz. Eu estou aqui para te dizer aonde que está o risco no que você quer fazer, né? Tem uma frase muito, muito boa do JP Morgan que fala, eu não contrato meus advogados para me falarem o que não fazer. Eu contrato eles para me dizerem como fazer o que eu quero fazer. E acho que é bem isso, assim, o legal é muito visto dentro das empresas como um departamento extremamente burocrata. Burocrata que fala não para tudo, que não ajuda, que só atrapalha. E daí as pessoas também se sentem um pouco assustadas de querer voltar, dar um passo para trás e falar, é melhor nem falar, legal e compliance, deixa pra lá, é melhor não falar com eles, vamos tocar aqui, não sei o quê. E daí lá na frente dá o problema e volta. Aí com quem que você vai ter que falar? Com o legal, que é quem vai dar a defesa da empresa. Então eu costumo sempre, assim, e fui muito ensinada por todos os meus mentores desde o início de carreira, de que é melhor você acolher no começo, é melhor você conversar, e daí você precisa ter um jeito correto de conversar com o cliente, para que ele não tenha medo, porque ele já está com medo porque ele está falando com o advogado, ele já está falando com o legal. Em geral o pessoal já fala assim, já é meio juiz, né? Já vai acontecer alguma coisa, vou mentir, tô sendo testemunhado? Não é. Então, acolher essas pessoas, ter empatia, porque acho que dentro da empresa, a princípio, todo mundo é inocente, né? Princípio da inocência, todo mundo é inocente, todo mundo quer o melhor da empresa. Então, acolher, demonstrar o risco e juntos tentar encontrar uma solução para isso tudo, que seja mais segura, e de novo, seguindo aqueles princípios, simples, segura e com menos custo. Muito bom, muito bom. E eu entendo que no mercado que você está hoje, ele é um mercado que vem evoluindo em diversos aspectos, especialmente, diria, em tecnologia. Sim. E aí eu entendo que existe um pequeno choque entre a tal da burocracia Exato. com o desenvolvimento tecnológico. Realmente. Né? E olhando assim para tudo que você falou, eu vejo que deve ser um grande desafio também você conseguir manter o tecniquez, o juridiquez, a postura e ainda assim conseguir quebrar essa burocracia para se manter no mercado tecnológico. Exato. Trazendo resultados. A pandemia acelerou muito, né? A gente fala que a pandemia acelerou muita coisa na tecnologia, mas dentro do jurídico eu acho que foi mais forte. A gente tem o Instituto da Assinatura Eletrônica, Assinatura Digital, Certificado Digital, Blockchain, que todo mundo vem falando muito sobre isso, né? E ela já existia antes da pandemia. O problema é que para você efetivar isso em uma situação em que você tinha o poder público falando com o total poder
né, dele, falando assim, mas por que você está me mandando um documento assinado digitalmente? Como é que eu confirmo que essa pessoa foi quem assinou? Manda o seu diretor aqui vir assinar na minha frente, manda para um cartório, paga emolumento para o cartório, porque é só assim que eu vou aceitar. Mas você fala, mas gente, qual que é a diferença? Né? Você tem uma lei, você tem várias legislações, você tem a lei da liberdade econômica te indicando que isso pode fazer dessa forma, por que você vai fazer de uma forma diferente, que é mais custosa e que é menos segura? Qual que é a diferença? Eu mandar um contrato digitalmente para um diretor, um administrador de empresa, que vai com seu certificado digital, com senha, com token, com blockchain, criptografia, assinar, e tem muito mais certeza de que foi ele que assinou aquilo do que eu posso simplesmente... A gente ouve isso acontecer. Tal pessoa é boa para falsificar assinatura. Pode assinar, tô deixando. O cara na Suíça falando isso para um cara em São Paulo assinar e levar num cartório. Que segurança você tem? Muito menos, né? E daí quando veio a pandemia, a gente realmente teve que ficar em casa, home office, ninguém conseguia se ver, as viagens não aconteciam. Todo mundo teve que descer goela abaixo essa questão da tecnologia. A operação não para, né? Exato, a operação não para. Então, as coisas têm que acontecer, o show deve continuar. E isso tudo acelerou a forma como as empresas começaram a tratar. Hoje, tenho muito orgulho de dizer, a gente só trata documento de forma física dentro da empresa onde eu estou hoje, quando é realmente necessário. Quando a gente precisa ter um documento selado, apostilado, né? Que daí a própria lei é mais burocrata nesse sentido. Mas todos os contratos com o cliente, contrato com o fornecedor, é tudo assinado digitalmente. Isso tem todo um impacto de sustentabilidade também para dentro da empresa. E que nem sempre quando você fala em sustentabilidade, você pensa no back office, né? E na verdade é onde mais gasta se bobear. Então é bem interessante essa parte. A junção da tecnologia dentro do direito é um desafio, porque demanda muita criatividade. E você não precisa de muita coisa, né? No Brasil, a gente tem o que a gente chama de princípios gerais de direito, né? Então, o princípio da boa-fé, o princípio da função social do contrato, né? De que as partes sempre vão estar desde o começo tratando em boa-fé. Você sempre deve pensar o melhor da parte, não o pior, salvo se você tiver provas contra isso, né? Princípio da função social do contrato. O contrato nasceu para melhorar a sociedade e não para somente dar dinheiro, dar lucro para as pessoas, né? Então você tem esses princípios gerais e justamente porque eles são amplos, você consegue aplicar eles em vários aspectos, em vários lugares. A mesma coisa não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma outra família de direito, outra família de leis, e a gente até no escritório brinca muito, assim, chega um contrato americano, a gente fala, poxa, outro contrato americano. É aqueles contratos de 60 páginas, gigantescos, a cláusula é meia página, e você fala, nossa, mas você não precisaria falar tanto assim. Não vamos ser papagaio da lei, se a lei está lá e ela é aplicável a todos, não tem por que a gente repetir, né? Então, esse trabalho de você se questionar um pouco, tudo que você foi ensinado na faculdade é difícil, eu acho que para todo tipo de profissional, porque você vai estar desafiando quem te ensinou, né? Mas se a gente não desafia, a gente também estaria no tempo das cavernas, a gente nunca faria diferente. Né? Exato. Então, acho que é bem isso, assim, tecnologia no direito é um desafio, é um ato de coragem e demanda muita criatividade. Muito bom, Dalila. Eu te vejo extremamente preparada, desenvolvida para atuar onde você está hoje. Mas eu tenho curiosidade de ouvir também um pouquinho sobre as suas experiências anteriores e o que te preparou para estar assumindo realmente essa posição e esse novo desafio que você tem atuado. Se teve algo que me ensinou muito foi assim, você não vai ganhar a posição, o prestígio, o salário antes de você fazer aquilo que você está esperando. Então, se você quer subir para uma supervisão, você tem que ter atos de supervisão prévios. Você tem que ter uma postura de supervisão prévia. Você quer uma gerência, você tem que ter atos de gestão de pessoas, de gestão de demanda. E acho que é aí que entra muito a empatia. Qualquer tipo de cargo de liderança demanda empatia, demanda gestão de pessoas, demanda simpatia e empatia. Acho que é a grande palavra, porque você vai estar tratando de pessoas.
E é engraçado porque cada etapa da minha carreira assim foi muito focada em algum aspecto. No começo é muito mais técnico, então eu tive mentores incríveis na parte técnica que me ensinaram muito a faça o seu melhor trabalho, pensando que ninguém vai revisar seu trabalho. Então pense desde o começo, ninguém vai rever isso daqui, ninguém vai falar se vai ter um erro. Então eu tenho que encontrar algum erro aqui, né? Então essa parte técnica foi logo no começo. Na metade foi uma mistura e uma globalização entre tecnicidade, aquilo que a empresa espera de você, então você também escolher um pouco das suas brigas, né? Das suas disputas, e a questão um pouco de pessoas. Aonde que você deve dar a ideia, aonde você deve esperar, porque essa ideia vai vir de uma outra pessoa, a forma como você apresentar, então foi mais em postura essa segunda parte. E a terceira parte, que é onde eu tô hoje, eu aprendo muito com o meu time, com as pessoas que estão ao meu lado. E tá sendo uma época muito focada em gestão de pessoas. Como que as pessoas trabalham melhor, qual é o tipo de memória dessa pessoa, como essa pessoa aprende e ensina melhor, como ela é protagonista da sua própria carreira, porque eu acho que as pessoas trabalham melhor quando elas veem seus objetivos sendo alcançados, né, no pequeno, médio e longo prazo, quando ela consegue ver a barrinha lá da evolução dela andando, né, e por que a gente, como líder, numa posição de liderança, de supervisão, a gente não pode dar esse poder para a pessoa, que às vezes a pessoa não sabe. Acho que todo mundo é rei da própria carreira, é dono da própria carreira, consegue mudar a direção da sua própria carreira. Agora, nem sempre todo mundo tem isso, né? Porque acho que é um pouco também tem toda uma questão de medo, insegurança e a forma como você é ensinado, né? De que até onde você pode ir, como você pode ir, um pouco dessa questão. Quando eu estive na área industrial, eu tive bastante contato num processo de M&A, que é o processo de compra e venda de empresas, né? E daí esse processo estava sendo tocado todo pela matriz nos Estados Unidos. E daí todo esse processo era meio assim, era muito confidencial, então somente eu e o meu diretor sabíamos o que estava acontecendo. Tinha muita coisa, o processo de venda de uma empresa, a compra de uma empresa, faz uma devassa dentro da empresa, então você também tem que cuidar da parte psicológica das pessoas, no sentido, por que você está me perguntando isso? Isso daqui sempre foi feito dessa forma, por que você quer prova de que uma coisa aconteceu dessa forma no passado? Está acontecendo alguma coisa, você tem que... Não, então, vamos lá, eu preciso dessa informação, é para um fim específico, infelizmente eu não posso te falar o que é, mas eu quero te dizer que isso não vai gerar nenhum impacto em você, né? Eu preciso somente da prova, da evidência que alguma coisa aconteceu. E como esse projeto estava sendo tocado pelos Estados Unidos, a gente tem toda uma barreira da língua que, por mais perfeito que você fale uma outra língua, você tem a barreira porque você não consegue achar as mesmas palavras, você não consegue explicar da mesma forma que você explicaria para um nativo. E você tem que dar essa segurança, né? Porque acho que esse é outro aspecto dentro das grandes empresas internacionais. Você tem um headquarters sempre fora do país e que você tem que sempre estar provando para ele que você é competente, você sabe o que você está fazendo e você não está fazendo nada que traga risco para a empresa, né? Então, foi bem interessante porque, num caso muito específico, a gente foi fazer uma apresentação e essa apresentação não rodava, não tocava muito, não ficava meio travado o feeling dela, assim, com quem apresentava. E daí eu lembro que eu falei, por que a gente não simplifica? Vamos desenhar? Isso daqui não está fazendo sentido na letra, vamos desenhar. Um quadradinho aqui, seta para um lado, seta para o outro. Um slide a gente conseguiu explicar toda a operação. Então, assim, tinha gente, Alemanha, Estados Unidos, de um monte de lugares, que conseguiu achar. Então, essa parte da criatividade é bem legal. Hoje, onde eu tô, o pessoal sempre fala, tá começando alguma coisa, tá confuso? Chama a Dalila vai juntar os negócios, Eu falo, desenha. Não entendeu, quer que eu desenhe? Quero, porque realmente é mais fácil. De fato, uso bastante também. É bem mais fácil, com certeza, com certeza. A Dalila trouxe muito conteúdo para vocês que estão buscando crescimento. Diria assim, numa primeira mão daquilo que você falou,
é o fato de uma frase que a gente usou bastante também no canal, que é: para ser, você tem que parecer. Então é aquilo que você trouxe. Se você quer passar por uma vaga de supervisor, você tem que ter atitudes, comportamentos, habilidades de um supervisor e demonstrar isso, né? E isso para qualquer área que você vai buscar. Então isso vai realmente de encontro com tudo que a gente entende sobre crescimento profissional. Legal. Um segundo ponto que eu vejo que você falou que é bem legal é o fato de você saber traduzir aquilo que o teu stakeholder está esperando, né? No ambiente de trabalho, comunicação é um item que geralmente causa muitos impactos, Sim. né? E você conseguir simplificar isso, especialmente quando se trata de uma cultura diferente, porque pessoas pensam de formas diferentes, enquanto culturas diferentes, ainda mais. Então você conseguir ter essa habilidade de traduzir isso de uma forma simples, certamente deve ajudar muito o processo e encurtar muitas fases. Muito, e deixa as pessoas mais confortáveis e seguras, né? A gente, de forma geral, acho que uma das regras de comunicação, né, é que você sempre tem que se comunicar considerando o que a outra pessoa já viveu, o que você sabe daquela outra pessoa, né? Qual que é o contexto dessa outra pessoa? Ela está pressionada? Ela está com prazo? Ela está muito tempo esperando por isso? Ela é a pessoa responsável por entregar isso dentro dessa empresa, dentro desse projeto? Qual que é o tipo de foco que essa pessoa está tendo, né? Para que você possa entrar na mesma frequência de comunicação que ela. Porque não é muito diferente, é muito discrepante, você percebe de uma forma muito rápida quando você tem uma pessoa numa frequência de comunicação, ela quer buscar um tipo de coisa, ela está buscando um tipo de objetivo e você vem do outro lado e fala completamente diferente. E não tem coisa mais frustrante do que você estar nessa situação. E hoje num mundo muito confuso, rápido, né? Eu já ouvi falar mundo VUCA, agora é mundo BUNNY, cada hora vai ter um acrônimo diferente para isso. Mas de forma geral muito rápido, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. É muito frustrante para todo mundo e às vezes você está... A sua ação, a sua desconexão com a frequência de comunicação dessa outra pessoa pode gerar impactos pessoais para ela. Então, a gente fala muito de responsabilidade e responsabilidade individual. Acho que a gente tem que ter uma responsabilidade com a nossa comunicação também. No legal, por óbvio, porque dentro das empresas, tudo que o legal fala é sempre muito, muito mais pesado, né? Para o legal falar, olha, aqui você tem um risco, é que a gente está falando que tem muito dinheiro e tem muita gente envolvida, né? E você tem riscos reputacionais para a empresa, risco financeiro, riscos ambientais, enfim, dos mais diversos. Tudo que é possível de risco vai passar pelo legal. Então, por isso que é muito importante, a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz e fala. É o que eu sempre falo pro meu time, assim... A gente tem que saber que ninguém vai revisar o nosso trabalho e as pessoas não vão questionar o legal. Então a gente tem que estar constantemente fazendo autocrítica. Será que a forma que a gente está se comunicando é melhor? Será que a gente está conseguindo transparecer aquilo que a gente quer transparecer? Comunicar da forma transparente que a gente quer? As pessoas estão entendendo? Eu estou falando juridiquês ou eu estou falando português? Ou eu estou considerando a relação da situação? Então é muito assim, se você não cuida disso... você está deixando uma perna do seu trabalho mal feito, ou não fazendo. Então, é muito importante a comunicação. E a comunicação entre pessoas, né? Agora que a gente está mais em home office, alguns voltando, híbrido, enfim, dessa forma que a gente está hoje, é muito fácil as pessoas se afastarem, né? Então, se você tem um time maior, um time mais amplo, pessoas nos mais inóspitos lugares do mundo, e você não olhar para quando a pessoa não abre uma câmera numa reunião, está mais afastado, não aparece, não conversa, não... você faz uma brincadeira, a pessoa não fala. A gente precisa entender o que está acontecendo. Porque não é assim que o ser humano em tranquilidade, feliz, ele age. Então, conversar. E às vezes a gente descobre N coisas. A gente descobre que é com o trabalho, a gente descobre que não é com o trabalho. A gente descobre que foi uma situação pontual, a gente descobre que foi uma insatisfação com alguma coisa.
E você consegue se prevenir, porque essa pessoa vai guardar. E ela vai guardar, e ela vai guardar, até o momento que vai explodir. E daí isso vai gerar mais problema, provavelmente em cima do time. Então, essa parte de comunicação e estar sempre look out for each other, buscando as pessoas, é um pouco daquele, dá a mão e ninguém solta a mão de ninguém, sabe? É um pouco disso. Legal. Um pouco disso. E em processo de crescimento, quando a gente pensa em comunicação, e pegando um gancho até naquilo que você falou sobre, você quer ser um supervisor, você tem que ter atitudes de supervisor. Isso também é um processo de comunicação. Sim. Então, a pessoa ela tem que estar entendendo aquilo que você quer passar de mensagem, né? E eu vejo que esse é um dos principais desafios que as pessoas não conseguem fazer. Como é que eu vou mostrar que eu quero ser um supervisor e de que forma que as minhas atitudes, comportamentos estão expressando isso no dia a dia, né? Exatamente. E eu vejo que você falando muito assim, sobre o fato, eu tento trazer clareza de uma forma simples para quem está ouvindo. Eu penso que se eu fosse um CEO e eu tivesse um head de legal comigo, o fator... O principal fator que teria era realmente ter alguém que conseguisse traduzir aquilo que é tão complexo para mim hoje, dentre as atribuições que eu conheço, para uma forma mais clara e simples. E aí você realmente me parece trazer isso com maestria. E como que você faz isso? É engraçado até porque você colocando em comparação e usando o termo do puxa-saco, né? Então para eu subir na carreira eu tenho que ser puxa-saco. Não é isso. Para mim, na minha experiência, o momento em que eu mais consegui brilhar com relação à liderança, no momento em que eu não tinha posição de liderança, foi no momento em que eu peguei pessoas do meu time e coloquei no spotlight, no holofote. Naquele momento, as pessoas que estavam em volta enxergaram tanto aquelas pessoas que estavam fazendo a apresentação, estavam no palco apresentando, quanto eu que estava atrás, que não aparecia, ou que aparecia muito pouco, ou que só introduzi e fui embora. E vieram falar comigo, olha, gostei muito da forma que você tratou, porque a gente nunca tinha visto trazer um estagiário para fazer uma apresentação global para a empresa inteira. Nunca tinha visto um analista tocar um projeto sozinho, né? Então, assim, o momento em que eu mais apareci foi o momento em que eu não quis aparecer e eu joguei essas pessoas lá na frente, entendeu? Claro, dando suporte para elas, deixando elas se sentirem seguras e empoderadas para fazer aquilo também, né? Só falar, vai lá e faz também, aí não, aí você tá passando a bola para outra pessoa. A ideia é você delegar e não delargar, né? E é muito interessante, assim, a diferença, como que você identifica que você está sendo estratégico na sua comunicação para você chegar no seu objetivo e você não está sendo, não está fazendo uma autopromoção sua. Porque existe a autopromoção e o networking, né? Quando você está fazendo uma autopromoção, fica muito claro, é muito forçado, é muito blocado, fica parecendo um teatro ou um monólogo, né? Todo mundo se lembra de uma pessoa que é assim, né? No trabalho, nas amizades, na família. Então, é um trabalho de estratégia, mas tem que ser uma estratégia muito orgânica. Eu falo que as pessoas... É importante você sempre estar na autocrítica do que você vai fazer e tentar crescer de uma forma orgânica. Então, as pessoas entendendo que a Dalila, por exemplo, ela teve um contexto X, Y, Z, passou por isso e aquilo para estar aqui hoje. A Dalila não nasceu e virou essa pessoa, essa líder, não está nessa posição. Então, tem todo um caminho. E as pessoas que estão em volta de você precisam entender isso e não serão todas que vão entender. A gente precisa estar pronto para isso também, para o bom e para o mal, né? E construir esse plano de comunicação, esse plano de crescimento, que é o seu plano de carreira, de uma forma orgânica, né? Porque senão fica tudo que é muito forçado não é muito palatável. Então tem que ser um pouco mais leve, mais ou menos nesse sentido, assim. Legal. Bom,
Você já citou alguns deles, mas trazendo mais para a ótica agora, eu queria que você citasse os 3 principais desafios que você teve na tua carreira e como que você os superou. Eu acho que o primeiro desafio foi a entrada na área corporativa, empresarial, porque, como eu falei, eu estava voltando de uma autarquia, que é outros 500, é outra conversa. Com certeza eu gostaria muito de ouvir de uma pessoa que também estava dentro de uma autarquia, um poder público, como que é. Mas foi a mudança de ramo, acho que foi 2 de 3. Foi sempre a mudança de ramo. Um para entrar, sair de escritório e entrar para a empresa. E depois sair da indústria e entrar para o mercado financeiro. Quando eu entrei na empresa, você está aprendendo a trabalhar. Na minha época era o momento que eu estava aprendendo a trabalhar. Eu já tinha sido professora por vários anos, então a minha comunicação estava mais tranquila. Mas daí a minha comunicação estava muito direta. Aí eu não considerava o que o outro ia pensar. Eu pensava assim, eu tenho que passar isso daqui, eu tenho que avisar que o contrato está pronto para assinatura. O contrato está pronto para assinatura, está aqui no legal. Tá, mas por que eu tenho que assinar, da onde veio, quem pediu, quem que aprovou, que risco você viu? Tá, então deixa eu voltar e pensar. O contrato está pronto para assinatura, foi analisado por tal pessoa, tinha tal risco, tá para assinatura por causa disso, quem aprovou foi isso. Então aí você aumenta a sua rede de comunicação. Você fala assim, bom, agora está mais completo o que eu estou querendo passar para o meu cliente, né? Então foi bem assim, aprender a trabalhar, aprender a falar com pessoas, aprender a responder para chefes, aprender a receber pessoas de fora, aprender a entender essa parte da globalização, barreira de idioma, deixar lastro do teu trabalho, fazer reportes, fazer relatório, tal, e priorização de trabalho. As pessoas precisam saber o que você está trabalhando. Isso não é porque elas querem saber o que você está trabalhando, elas desconfiam do que você está trabalhando. É simplesmente porque a prioridade muda muito dentro de empresa. Então você está dando tudo de si naquele contrato que é gigantesco, ou você está dando tudo de si naquela negociação, mas na verdade é onde está saindo o dinheiro e você precisa fechar a torneira em outro lugar que você nem começou ainda. Então ter uma rotina também dentro de empresas, e daí da minha experiência dentro do legal, é bem difícil. Porque você começa se organizando, vou fazer isso, isso e isso. Não, no meio do caminho muda, uma planta explode, acontece algum acidente, chega uma intimação, tudo muda, né? Acho que foi isso o primeiro desafio, é o aprender a trabalhar e aprender quais são as prioridades que você tem que correr atrás. Na segunda foi essa mudança de ramo, porque foi muito, como eu falei, é um pouco difícil para quem está no back office, e eu digo isso mais do legal até, que você cuida muito do seu nicho ali, das suas coisas, é intimação, é contrato, é processo, é risco, é pergunta, é consulta, todo mundo sabe mais ou menos o que o advogado trabalha, né? Com que tipo de documento e produto o advogado trabalha. E acho que um dos grandes diferenciais na área jurídica é você ter profissionais que entendam do negócio da empresa. Então, se você vende caneta, você tem que entender de forma mais geral, mais generalista, você tem que entender como é feita uma caneta, qual é o nicho de venda da caneta, para quem você vende, quais são os seus maiores competidores. Você tem que saber um pouco do seu ouro, né? Para você não deixar outras pessoas levarem, ou para você saber qual é o risco que você tem, qual é o seu calcanhar de Aquiles também, né? E daí, quando eu fui para o mercado financeiro, eu era zero de conhecimento de mercado financeiro. Hoje estou assim, acompanhando, aprendendo bastante coisa diariamente, mas assim, porque é um negócio que sai da cabeça das pessoas. Quem que disse que soja tem que ser comprada e vendida através de um mercado financeiro? Por que eu não posso setar com você o preço? Vou falar que um saco de soja vale R$1. Faz sentido? Para nós pode fazer, mas você vai estar perdendo dinheiro também. Porque a saca de soja está sendo comprada e vendida, sei lá, $50. Você está perdendo dinheiro. Então, assim, quem que pensou nisso tudo? Da onde veio? Qual é a lei que fala que você tem que compartilhar esse tipo de coisa no mercado, né? Então, esse aprendizado foi muito especial. E eu lembro que quando eu estava nesse processo seletivo, eu me questionei muito se eu era a pessoa correta, né? E daí, com isso, vem muito aquela síndrome do impostor, de você começar a se questionar. Tipo, tá,
sempre vim de indústria, nunca mexi com o mercado financeiro. Eu, pessoalmente, não tenho, assim, nunca busquei muita coisa de mercado financeiro, assim, para fins pessoais. Só ouvi dizer, a bolsa tá caindo, a bolsa tá subindo, o dólar tá alto, não sei o quê. Entendia minimamente a questão de inflação, assim, pra minha vida. Mas, beleza, de eu sair disso, desse conhecimento, para atuar num jurídico de uma empresa dessa, que é global... É outros 500, é outra coisa, é outro desafio, né? E daí eu me questionei muito nisso no começo. E foi muito interessante, porque eu conversava bastante com meu marido nesse sentido. E eu falei, assim, tudo tá levando a dar certo. Eu gostaria muito, porque eu acho que os princípios da empresa bateram muito com os meus. Mas essa questão de mercado, o que eu faço? Tipo... Não sei, é um mercado extremamente regulado, você tem um banco central atrás de você, você tem a CVM, você tem muita norma. Se dentro de uma empresa normal você tem muita lei, dentro de uma empresa regulada você tem 5 vezes mais lei que você tem que aplicar. Legal. E daí eu lembro que ele comentava assim, você vai ter tempo. Você não chegou aqui, você também não entrou dentro das empresas sabendo. Você teve a sua primeira etapa em que você aprendeu a trabalhar. Agora você vai ter uma outra etapa em que você vai aprender a trabalhar no mercado financeiro. E contrato é contrato, né? Contrato é contrato, risco é risco, processo é processo. Você vai ter um ciclo ali e um círculo de pessoas que vão te ajudar nesse sentido. Então, fica tranquila, analisa o que é medo e o que é risco. E daí você vai conseguir tomar a tua decisão. E eu estou muito feliz com a minha decisão. Porque, assim, questão de crescimento profissional está sendo incrível. E eu estou conseguindo, assim, conhecer pessoas incríveis, aprender coisas maravilhosas. E a partir do momento que você é aquela coisa, quando você sai para fazer uma caminhada, sai para fazer uma trilha, é muito difícil o caminho. Mas depois que você chega no topo e depois você desce, a sensação é incrível, né? A sensação de dever cumprido. É um pouco disso que eu sinto. A cada momento que tem um desafio que a gente ultrapassa, você fala, putz, valeu a pena cada minuto. Legal, muito bom. E isso vai de encontro com a ferramenta que eu utilizo em processo de crescimento, que é o funil de carreira, que trata conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. Dentro de cada uma delas, a gente tem que ter uma série de requisitos para poder passar para um próximo level. Só que quando eu trato elas, um dos pontos principais que eu deixo claro é que conhecimento é aquilo que a gente enxerga com maior facilidade. É aquilo que é mais palpável, né? É tangível, talvez, para se obter. Só que habilidades, atitudes, valores e experiências, não. A faculdade não ensina isso. E se você olhar para a tua trajetória, ainda que com esse friozinho na barriga, o que você não tinha completo, mas tinha, era o conhecimento, que dentre todos era o mais simples de ser adquirido. Mas você tinha habilidades, atitudes, valores e experiências, inclusive um ponto muito importante para quem está de casa, não sei se vocês prestaram atenção, ela citou que os valores dela eram muito compatíveis com essa empresa e isso que a atraiu para ir para lá. Exatamente. E valores têm que ser compatíveis para que a relação funcione e você se sinta confortável em passar por esse processo de crescimento. Muito. Muito, senão você não encontra objetivo. Você não enxerga a luz no fim do túnel, né? E daí você se questiona muito. Mas eu tô acordando de manhã, trabalhando, fazendo reunião. Por quê? Aonde eu vou chegar? Então, ter esse alinhamento é primordial. Realmente. Muito bom. Uma outra curiosidade que me despertou assim da tua carreira, e aí já trazendo para essa evolução que você teve, de novo, eu falo que a gente é a base de comparações, né? E os contatos que eu tive com as pessoas do direito nunca me fizeram despertar esse ponto. E eu vejo que você tem uma pequena paixão aí sobre liderança. E liderança nessa área, para mim, é algo novo. Fala verdade. Um pouquinho para mim sobre isso. É verdade. Bom ponto que você pegou. Eu acho que por ser uma área tão técnica, é difícil de você ouvir advogados falando de liderança. Mas existe, né? Existe dentro de empresa, existe dentro de escritório.
E não sei se em órgão público isso realmente acontece, mas é algo que está sendo criado agora. Eu acho que o soft skill do advogado é algo que foi pedido há pouquíssimo tempo. Então acho que é por isso que a gente está começando a ouvir alguma coisa agora, né? Porque dentro da área jurídica a gente ouvia assim, liderança é o cara que sabe mais. É o cara que tem o mestrado, é o cara que tem o doutorado, é o cara que já fez livro, já apresentou artigo, é professor de faculdade. E liderança não é isso. A liderança, isso é uma liderança técnica, isso é conhecimento técnico. Liderança é muito mais do que isso, na minha opinião. É você falar com pessoas, é você entender aonde você fica quieto e você deixa essa pessoa se desenvolver, aonde você sabe que essa pessoa precisa de alguma coisa a mais para ela conseguir se desenvolver adequadamente. É você entender quem não quer se desenvolver e quem quer se desenvolver. Quem você pode achar que vai bem para uma liderança, mas simplesmente não quer aquilo para a vida dela. Então, assim, é novo isso justamente por essa questão do soft skill, assim. Eu acho que o tempo, né, a passagem do tempo fez com que isso fosse necessário para vários tipos de profissionais, e no direito isso foi muito necessário. Porque, tanto que a gente sempre ouve e continua ouvindo de vez em quando casos extremos de assédio moral dentro de empresas, dentro de escritórios, de pessoas que você não sabe, você fez errado por uma questão técnica, mas às vezes a pessoa consegue, ela queria chegar no mesmo objetivo, mesmo resultado, e que ele não conseguiu porque ele não se comunicou direito. E você precisa entender também os erros dos outros. Então, realmente, até pra gente é difícil de ver isso no dia a dia. Né? E tem a grande diferença do chefe e do líder, né? O chefe manda fazer, o líder desce e vai junto. Então, eu acho que é um pouco nesse aspecto a questão de liderança dentro do jurídico. E você desenvolver líderes na área jurídica é difícil também, porque naturalmente não existe isso. Naturalmente não foi, meio que assim, não foi para isso que essa pessoa foi para a faculdade, para isso. Eu tô indo lá para dizer, aqui tá certo, aqui tá errado, bater meu contrato, bater meu recurso, entregar e fazer. Perfeito. Né? Você via isso muito em advogado audiencista, que a gente fala, né? Que é o advogado que faz audiência, o advogado criminalista, que ele precisa apresentar isso para um terceiro validar. Mas isso vem se desenvolvendo também agora na área empresarial. Eu estava refletindo aqui e me veio na cabeça, né, que a minha imagem, quando a gente fala em advocacia, direito, ela está muito linkada com regras, procedimentos, algo mais formal. E quando a gente vai para uma área mais de pessoas, não existem regras, Exato. Não existem procedimentos, pessoas são diferentes. Então, acredito até que por isso que eu não tenha feito esse link antes. Exato. E é bem legal. E quando que você se sentiu preparada e falou assim, acho que eu estou preparada para liderar? Foi nessa, um pouco antes de eu mudar para o mercado financeiro, e foi no meio da pandemia. Porque eu percebi que quando a gente foi para casa na pandemia, eu acabei tomando meio que a liderança de uma sub-área dentro do legal, que foi a área de contratos. Eu já tinha uma experiência prévia na área de contratos, e daí quando eu peguei, foi entregue e falou assim, agora você toca, e agora a gente vai estar afastado. Tá precisando de alguma coisa, chama, conversa, mas você tem o conhecimento suficiente para tocar as coisas e as prioridades, beleza. Os problemas que eu tive, eu lembro que foi meio assim, a gente corria, né, ficava maluco, tal, o que aconteceu, e mais a ansiedade de toda a pandemia, e conseguia chegar em alguma coisa que, se eu não tinha a resposta, eu conseguia dar 2 ou 3 opções para quem tinha que tomar a decisão. E com o tempo isso foi ficando mais fácil, eu chegar com as coisas ou eu tomar a decisão, porque às vezes eu também não conseguia a pessoa que ia tomar a decisão na hora, e alguma decisão precisava ser tomada. E daí eu falava, bom, então tá, é o meu nome que tá na frente. No final a gente costuma falar muito, é a minha OAB que tá lá. Então,
como que eu vou fazer? Então eu tenho fundamento para isso, eu tenho defesa, é defensável isso que eu vou fazer. E isso é muito interessante, porque a gente conversa com tem vários profissionais durante a nossa carreira, né? E eu encontrei alguns profissionais que simplesmente não conseguiam tomar esse tipo de decisão. Sempre eles precisavam de um playbook, de um manual, ou de uma pessoa que ia tomar o risco por eles. Eles estavam tudo bem em apresentar, essas são as opções, eu acho que o menos arriscado seria esse é o mais safe, né? Mas eu não quero tomar essa decisão, eu não consigo tomar essa decisão, eu não me sinto confortável. E eu sempre me senti confortável em tomar decisões, porque eu sempre conseguia encontrar fundamento e defesa para tudo aquilo. E isso se torna um hábito. Tudo daí é que você vai fazer, vai tomar uma decisão, você se questiona, por que eu estou fazendo isso? Qual vai ser o reflexo disso? É válido, é lícito o que eu estou tentando fazer? E como as outras pessoas vão receber esse tipo de informação? Que é um pouco daquele feeling. É legal? É de bom tom? Nem tanto. Entendeu? É um pouco dessa parte do advogado, assim. O advogado tem muita liberdade para... Eu tenho liberdade, sigilo e inviolabilidade no meu trabalho para, se você é meu cliente, eu ofertar tudo que o direito tem para trazer a melhor solução para você. Buraco de lei, lacuna, uma lei aplicada num caso parecido, não sei, é minha obrigação de trazer tudo, e a gente tem uma certa inviolabilidade nesse sentido. É aí que entra um pouco da parte da ética do advogado. Então, a gente desde o começo tem que desenvolver muito dessa parte da ética. Só que nem sempre você consegue colocar isso na tomada de decisão quando é você que toma a decisão. E dentro da empresa é você que toma a decisão. No escritório você apresenta, você quer se divorciar? Beleza, aqui é o seu regime de casamento, você vai ter que dividir isso, isso e isso, o custo do meu trabalho vai ser esse, e você corre o risco de perder tal bem. Você toma a decisão do que você quer fazer. Dentro da empresa não, a empresa fala assim, o que eu devo fazer? Olha, tem isso, isso e isso, nós fortemente recomendamos isso. Eles não vão para os outros, eles vão porque o jurídico recomendou. Então, meio que você toma a decisão por tabela. Né? Então, de fato. Esse é um aspecto bem pesado do trabalho do advogado, em que você precisa ter profissionais prontos para tomar essa decisão. E daí, quando eu percebi que eu tinha mais resultados positivos do que negativos nessas tomadas de decisão, eu conversei com a minha liderança. Eu falei, olha, acho que eu estou pronta para liderar um time de pequenas pessoas, poucas pessoas, né, em alguns aspectos. Claro, eu gostaria muito de uma supervisão, de uma mentoria e tal. E daí eu recebi esse pequeno time, comecei a liderar esse pequeno time, foi super legal, aprendi muito, mas ao mesmo tempo também cometi alguns erros. E daí já logo depois veio o convite para ir para essa empresa do mercado financeiro. E daí lá foi completamente diferente, porque lá eu entrei, digamos assim, como uma liderada, e daí em pouco tempo a gente precisou desenvolver o departamento. E daí a gente foi fazendo todo o processo de contratação de pessoas, descrição de trabalho, né, job description, e entender que tipo de perfil eu queria trabalhar comigo. Aí eu fui enxergando, falei, peraí, o que essa empresa está enxergando comigo é liderança. É justamente o que eu queria. Como que agora eu vou entregar o meu melhor trabalho para que eu preencha essa necessidade que eles têm, né? E daí que foi, bom, talvez aqui... Aí você entra naquela, eu chamo pessoas iguais a mim e eu tô num safe space em que ninguém vai me questionar, ou eu trago pessoas diferentes de mim, né? Onde eu vou ter que confiar no trabalho dessa pessoa, ou eu chamo pessoas iguais em que eu vou revisar o trabalho dessa pessoa. Aí eu tô indo para tecnicidade ou para o desenvolvimento, né? E daí foi onde eu escolhi, eu falei, eu sou eu preciso, é um Lego, né? Um time é um Lego. Então eu sou a pecinha vermelha, eu preciso de uma pecinha azul que encaixe aonde eu não consigo encaixar. Porque senão eu tenho clones.
né? Você tem clones de um líder, de um chefe dentro de um departamento. E não sei se é bem isso que uma empresa precisa, na minha opinião. Legal, muito bom. E aí entra outro ponto importante que eu sempre falo em processos de crescimento, que é você se expor. É você, se você se sente pronto, você não precisa ser direto, abrupto, mas você tem que posicionar que você tem um interesse em determinada posição ou em avançar de carreira, porque isso já vai trazer uma percepção psicológica nas pessoas que podem te promover. E certamente, quando a oportunidade aparecer, pode até ser que não seja você o escolhido, por inúmeras razões dentro do funil de carreira. Sim. Porém, certamente você será um dos primeiros lembrados. Considerados, exato. E isso já te coloca na frente de muita gente. Exatamente. Então, a partir do momento que você se expõe, esses 5 pilares do crescimento profissional que eu falo, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, eles passam a ser observados de uma outra forma pelos teus stakeholders. Exato. Né? Então, o fato de você ter feito isso já te deu uma grandiosidade muito grande no processo. Sim, né? sim, realmente. E um outro ponto que eu achei legal e que, de novo, vai diretamente ao encontro daquilo que eu acredito, você comentou que vai abrir uma posição de liderança e eu gostaria de obtê-la. Sim. O que eu preciso demonstrar para que eles Exato. entendam que eu esteja preparado. Então você faz todo esse processo naturalmente. Eu ouvi um treinamento esses tempos atrás sobre vendas, né? E eu entendo que esse é um processo de venda. É verdade. Você está vendendo tua imagem, teu trabalho, tua competência, Sim. né? E nele eles falam que uma das principais etapas é você antecipar as objeções. Então, Muito verdade. uma vez que eu vou buscar um cargo novo, quais objeções que a pessoa que pode me contratar podem apresentar? Então, ele pode achar que eu não estou preparado. Então, vamos lá, vou tomar nota. Como que eu vou mostrar que eu estou preparado? Exato. Ele pode me achar imaturo. Como que eu vou mostrar A maturidade? maturidade, exatamente. Exatamente. E eu acho que esse papel, esse processo no qual você fez, ele foi feito bem, com muita maestria, assim. Que realmente construiu e não é à toa que Se você atingiu. Engraçado, eu parando pra pensar, uma das primeiras coisas que eu falei aqui foi meu nome e minha idade. Quando as pessoas, às vezes as pessoas não registram a idade. E daí vão falar, não sei o que, você tem filho, você é casada, quantas empresas você já passou, não sei o que. Eu falo, foram poucas empresas até. Eu tenho 26 anos. Você tem 26 anos? Então, assim, a parte da idade, foi até um feedback positivo que eu recebi logo que eu fui contratada, de que, assim, a idade nunca foi o seu cartão de visita. A sua postura sempre foi o seu cartão de visita. Então, meu primeiro emprego de todos, eu tinha 15 anos e eu fui dar aula de inglês numa escola. E as pessoas, ninguém nunca questionava a idade, né? Então, acho que isso é um aspecto que traz muita liberdade para quem é muito jovem, quem está começando agora na carreira, de que você precisa de experiência, mas experiência não é idade. E não é limitante. Então você tem total liberdade para você chegar e apresentar o seu melhor trabalho, como se aquele fosse o seu melhor trabalho da sua vida diariamente. Independente se você tem 18, se você tem 38, se você tem 52 ou 60. Você está completamente livre. E acho que é bem isso. Experiência é diferente de idade. Perfeito. Muito diferente. Muito diferente. É verdade. Tem um exercício que eu faço... onde eu pego todas as trajetórias profissionais, né? Eu traço uma linha, em cima eu peço para que a pessoa anote qual foi a principal e melhor experiência de cada uma das trajetórias profissionais e o inverso também, que qual foi a tua pior experiência e o cenário pelo qual você passou em cada uma das trajetórias. Ao final desse processo, quando ela escreve, eu faço uma pergunta assim, e geralmente as pessoas levam pelo menos uma semana para responder.
O que todas essas experiências têm em comum e que te fizeram crescer? E o que todas essas experiências têm em comum e que te jogaram para baixo? Porque isso te dá uma tendência para você saber, o que me fez crescer e o que me fez desanimar. Exato. E aí me veio isso à cabeça quando você falou sobre postura. Que me parece que em toda a sua trajetória profissional você sempre teve essa postura séria, pronta a entregar mais do que o esperado. Exato. E assim. E se você fizer esse exercício, talvez esse seja um dos tópicos que você identifique. É a marca de cada profissional, né? Eu também passo com coaching de liderança da empresa, né? E ela fala, a cada conversa, você tem que tentar tirar uma figurinha para você colocar lá no cartãozinho. Qual que é o estilo de liderança da Dalila? Essa figurinha. E eu sempre comento que eu vejo muito assim, é simplicidade, é comunicação e é empatia. E a parte da postura. Então, são as quatro estrelinhas, os 4 adesivinhos lá que estão lá no meu cartãozinho, digamos assim, e que cada um vai encontrar o seu. E tem pessoas que vão ter estrelinhas completamente diferentes da sua, e tá tudo bem, porque você precisa de pessoas plurais, né? Eu estava conversando muito com meu esposo nesse sentido, como as pessoas são plurais e cada uma nasceu para fazer uma coisa diferente. E você precisa dessa pluralidade dentro de qualquer lugar, dentro da sua família, dentro do seu ciclo de amigos, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro do seu grupo de estudo, dentro do seu grupo de livro. As pessoas precisam ser plurais, porque senão a gente só entra naquela bolha, né? E acho que as redes sociais fizeram muito isso. Você entra no Netflix meu, no Netflix dele, é completamente diferente, né? E por que a gente não consegue, às vezes, alcançar os mesmos conteúdos? Será que a gente está sendo influenciado nesse sentido, né? Ou será que a gente não está buscando esses outros conteúdos da forma adequada, né? Então, essa pluralidade é muito interessante, porque o que chama atenção para mim, o que faz sentido para mim, as decisões que eu tomei na minha carreira, só funcionaram porque foram na minha carreira. Porque de pessoas diferentes você pode ser inspirado, fundamentado em alguma coisa, mas vai ser diferente. Não vai ser uma linha reta, né? Exato. E tá tudo bem. A gente tem que buscar autenticidade, né, nos processos e fazer com que isso transpareça através dos nossos talentos, entregas e tudo mais. Exatamente. Dalila, incrível, assim, bate-papo fantástico, muito rico. Tenho certeza que o pessoal está aproveitando bastante. Que bom. Queria que você me respondesse a pergunta-chave aqui do nosso podcast. Quais são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os torna tão excepcionais? Foram meus 2 mentores na carreira, um em cada empresa. Um que me ensinou muita parte técnica, outra que me ensinou a parte de liderança, comunicação e liderança feminina, mais do que qualquer coisa, que daria um outro podcast só na gente falar em liderança feminina e todos os aspectos da liderança feminina. E por último, eu acho que o meu time. Eu aprendo constantemente com eles e é incrível a forma como você vê o desenvolvimento, os ups and downs de tudo que vem acontecendo. Realmente, eu tenho um orgulho muito grande em ver todo mundo se desenvolvendo e eu me desenvolvendo junto, assim. É o que dá o quentinho no coração, é o momento em que às vezes você não está bem e você precisa de uma força, assim, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Como a gente consegue influenciar a vida das pessoas. E eu falei meu time porque é quem mais está mais perto, mas acho que qualquer pessoa que você conversa e você pode aprender. Acho que se você está aberto a conhecer pessoas, conversar com pessoas e aprender com pessoas, essa pessoa vai te influenciar bastante na sua vida. E eu tenho muito orgulho dessas pessoas.
bonito, muito bonito. É a primeira vez que alguém cita o time como unidade e como inspiração aqui no podcast. Achei incrível. Eu também sou um fã de liderança, então para mim é muito gratificante ouvir isso. Um ponto interessante que vale aí para os liderados da Dalila. Uma palavra muito citada por você ao longo do podcast, especialmente nessa última pergunta, é desenvolvimento. Você valoriza o desenvolvimento e isso tem que estar presente nas suas relações, né? Sim. Eu vejo que trabalho, você está se desenvolvendo. Então, assim, se você quiser prosperar ainda mais, sempre certifique-se que o desenvolvimento esteja presente. Exato. Né? Exato. Muito bom. Então, se você atua com a Dalila, lembre-se, constante desenvolvimento é importante. Brincadeiras à parte. Foi muito bom te receber aqui hoje, Dalila. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Pelo conteúdo rico. E eu queria que você deixasse aqui para os nossos convidados umas dicas para crescimento profissional, para que eles também possam galgar e alçar voos mais altos. Legal. Bom, a minha dica seria esteja sempre aware do que está acontecendo ao seu lado, né? Saiba o que está acontecendo, tenha esse feeling, essa visão com pessoas, porque as pessoas pensam de formas diferentes e a sua história com certeza é muito diferente das outras. Tenha empatia e tá tudo bem você se colocar vulnerável. Brené Brown, uma das grandes mestres da vulnerabilidade dentro da liderança, tem um documentário incrível dela no Netflix, se eu posso deixar uma dica. Tá tudo bem, é a arte de você ser vulnerável e o poder de você ser vulnerável. Porque a vulnerabilidade também te traz muito poder e muito empoderamento, muito empoderamento seu e dos outros, para você colocar todo mundo numa situação mais confortável e de que tá todo mundo junto para se desenvolver em conjunto. Minhas 3 dicas. Dicas incríveis! Se vocês gostaram do nosso podcast, não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal para a gente dar continuidade nesse projeto tão bacana. Dalila, muito obrigado mais uma vez pela participação. Léo. E é isso aí. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Até a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.